filósofo iluminista Immanuel Kant postulou que o esclarecimento é a saída do sujeito do seu estado de menoridade, incapacidade de compreensão crítica. Oi, gente! Hoje eu vim aqui comentar um pouco sobre redação e como decorar citações e repertórios para colocar dentro da tua redação. Bom, eu acredito que livros, filmes e documentários, por exemplo, é bem mais fácil da gente acabar decorando e lembrando deles na hora da prova. Porque a gente, enfim, é a questão da memória relacionada com as sensações, porque a gente acaba entrando no filme, entrando dentro da história, assim, no sentido não literal, acaba se envolvendo com a história, o que facilita a nossa memorização. Já as citações de Kant, Platão, Aristóteles, Hume, nossa, vão ser citações bem mais complicadas de decorar, porque afinal aconteceram há muito tempo atrás e a gente não está tão envolvido com isso. A menos que você seja muito fã de filosofia e tenha muitas citações decoradas, o que eu acho um pouco difícil. Então, o que eu fazia para lembrar dos repertórios na hora da prova? Basicamente, a minha pastinha, eu sempre tinha ela do meu lado na hora de fazer o rascunho da redação. Até quase o fim do ano, eu sempre deixava ela do meu lado, que é pra, não sei o que eu uso aqui. Aí eu pego, vou folhando ela pra lembrar, e daí eu acabava lendo todos esses repertórios mais uma vez. O que facilita muito, porque memorização, ou você aprende as coisas, memoriza as coisas com a sensação, com o sentimento, enfim, você teve experiências com alguma coisa, ou então é com a repetição. E nesse caso, eu repetia inúmeras vezes a leitura das citações, enfim, para lembrar delas na hora da prova. Então, durante o ano, enquanto eu fazia os rascunhos, eu sempre tinha isso do meu lado e eu ia consultando. Já mais pro fim do ano, eu fazia simulados, então chegou na hora do simulado, que eu cronometrava tempo, fazia tudo certinho, aí é sem nenhum material junto, aí é eu e a minha cabeça mesmo. Aí eu que lute com a minha memória. Outra coisa que eu fiz ano passado, que era para revisar as minhas redações anteriores, foi pegar, ler elas de novo, e eu fui anotando, botei uma folhinha, numa folhinha eu escrevia o tema que eu escrevi e eu escrevi embaixo todos os repertórios que eu utilizei. O que facilitou pra mim, por exemplo, só olhar por cima assim e saber os repertórios que eu usei, os mais interessantes e enfim. Eu achei bem legal porque daí eu tenho aqui tudo junto, são vários que eu já fiz isso. E daí eu consigo por cima, assim, sem ter que ler toda a minha redação de novo, eu posso lembrar o que eu citei de acordo com o tema. Então isso facilita bastante. E por último, o que também eu fazia para lembrar, para decorar algumas citações, principalmente filósofos e sociólogos, era pegar os meus flashcards, escrever de um lado, que eu fazia como pergunta e resposta, de um lado eu coloco o nome do filósofo e do outro lado eu escrevo a citação dele. Então, e às vezes até já meio como uma frase pré-pronta para encaixar dentro da redação, o que facilitaria para mim na hora da prova de lembrar já como eu posso escrever certinho, que isso já me economiza um baita tempo. Então, basicamente, eu sempre tinha a minha pastinha do meu lado, quando eu fazia meus rascunhos, em cima das redações, eu já colocava essa folhinha com os repertórios para facilitar eu lembrar o que eu escrevi de acordo com o tema e também fazia os flashcards colocando o filósofo e a citação dele, cada um de um lado, que é para memorizar, que é para decorar essas citações. Um vídeo curtinho, rapidinho, só com uma dica rápida. E é isso, eu espero ter ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aí. Um beijo, tchau!